Pessoal, na nossa dica cultural de hoje, eu vou bater um papo com o professor Luiz André Nepomuceno sobre sua obra que ele lançou recentemente, Diário da Criação do Mundo. Professor, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer recebê-lo aqui para falar sobre essa obra. Conta pra gente de onde que surgiu a ideia de escrever este livro. Então, o Diário da Criação do Mundo é uma espécie de continuação de um livro que eu lancei anteriormente, que foi o Histórias Abandonadas, que saiu em 2011. Aliás, foi uma ideia muito tardia de reconstruir o personagem, ou buscar aquele personagem que eu tinha criado 5 anos atrás, numa outra situação, e dar mais voz, dar mais espaço a esse personagem. No Histórias Abandonadas era um personagem ainda criança, envolvido com situações ligadas à juventude, enfim, às peripécias, né, da infância. E nesse livro eu tento dar a ele um pouco mais de espaço de maturidade. A ideia que me veio foi fazer uma trilogia desse mesmo personagem, ou seja, esse personagem nas mais diversas situações da sua vida. Desde a infância, o primeiro conto ele tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos, até uma possível velhice, né? Trabalhar esse personagem pensando sobre o drama de envelhecer, sobre as situações que ele tem que enfrentar na vida diante do envelhecimento. Então, a ideia seria uma trilogia, vamos ver se sai. Então já tem uma sequência aí em mente. Tem uma sequência em mente. Bacana. Mas vamos falar um pouquinho então sobre este personagem, né, o Saulo. São 6 contos, diversos temas. Você pode contar pra gente um pouquinho de onde que você tira essa inspiração para escrever? É baseado em alguma história real? É totalmente ficção? O que passa nesses contos? Tá. Em geral, ficção é ficção, e todo escritor acho que insiste em dizer isso, por mais que algumas situações ocorram em função das experiências de vida. Acho que a literatura é feita de 2 coisas, de vida e da própria literatura. Quer dizer, a literatura é uma arte que se alimenta dela mesma. Então, é difícil a gente dizer até onde é ficção, até onde são situações verídicas, até onde a vida invade a arte, até onde a arte invade a vida, até onde a literatura se alimenta de outras literaturas. É tudo ao mesmo tempo. No momento em que a gente está pensando um texto, eu costumo ficar com um conto ou com um romance, um texto a ser escrito durante muito tempo, às vezes meses, às vezes anos. E depois que ele está pronto, eu confesso que eu não saberia dizer qual foi o ponto de partida, como ele surgiu, qual foi a primeira ideia. Ela se perde, porque outras ideias vão sendo acrescentadas, você lê uma coisa, você passa por uma certa experiência, e aquilo se torna uma coisa tão maior do que o princípio, que o princípio se perde. E aí eu não sei mais de dizer como surgiu cada uma dessas histórias aí. É legal, né? Esse processo de criação, né? Até chegar e fechar o texto e chegar nesta obra. Mas com relação, então, ao título, ao nome, Diário da Criação do Mundo, um dos contos leva este nome. Do que fala esse conto? É uma história muito insólita. Na verdade, é um dos poucos textos meus, dos contos, acho que eu diria que é o único, que envereda um pouco pelo caminho da literatura fantástica. Que é um gênero de literatura que foge um pouco aos padrões de verossimilhança, de realidade. É a história do Saulo, né, que está às voltas com uma estranha adoção de uma criança. Ele é convidado por uma instituição a adotar uma criança, quer dizer, já parte de uma situação insólita, porque ninguém é convidado a adotar uma criança, né? E depois ele descobre que há muitas situações mal explicadas nessa instituição que acolhe as crianças. E, paralelamente a essa história, ele assiste aos dias finais de uma outra criança que é vizinha dele. E ela deixa como legado para ele um diário. E como é uma criança filha de um judeu, de um estrangeiro, ela se fundamenta muito numa história da mitologia judaica que é sobre a criação do mundo, que diz que quando o mundo foi ser criado, quer dizer, quando Deus foi criar o mundo, as letras do alfabeto estavam brigando para ser a escolhida, para ser a primeira letra. Mas ele escolheria a mais humilde e tal.
E aí ela vai fazendo uma coleção de palavras com cada uma das letras. Quer dizer, a letra A pode dar tal palavra e tal. Ela vai juntando essas palavras como se estivesse construindo o mundo e construindo o próprio texto. E o legado dela acaba sendo o próprio livro, que é o Diário da Criação do Mundo. Meio confuso de dizer assim, acho que Nossa, só eu lendo achei a muito história. interessante, muito legal, Mas lendo dá para entender melhor, né? Mas aprofundar mais na história. E com relação à capa, me chamou a atenção. Explica pra gente, explique. Né? Qual é a relação da capa com o livro e a temática? As temáticas, né? As temáticas. Bom, a capa é uma produção inteiramente pensada pela editora Sete Letras. Às vezes o editor me dá espaço para discutir sobre a capa, mas eu confesso que dessa vez, pelo título, pela temática, pelos contos que eu tinha escrito, eu disse, olha, eu não tenho a menor ideia de como é que poderia ser feita a capa. Ele próprio sugeriu. Essa capa, primeiro, ela traz a ideia de criação do mundo mesmo. É a ideia de um mundo ainda disforme, um mundo que está em processo de criação, alguma coisa assim. Essa foto é do Eduardo Susequinde, que é um biólogo e especialista em fotos de natureza, lá no Rio de Janeiro. Eu confesso que eu não sei exatamente onde ele tirou essa foto, mas, enfim, serviu de ideia para pensar a ideia de um mundo incriado ainda, ou em processo de criação. O que você acha, então, que vai chamar a atenção de quem lê, assim? O que vai mais agradar o pessoal? Por que você acha que a obra encanta? Então, É o difícil autor, falar, né? o próprio autor é difícil. Mas você tem aquela parte que você gosta mais, você se apega mais? Tem. Eu acho que um dos grandes ganhos da literatura hoje, sobretudo em se tratando de conto, é a ideia de você autor, né, não deixar claro para o leitor todas as potencialidades do conto. Tem até uma tese de um escritor argentino, Ricardo Piglia, que dizia que o conto tem duas histórias. Aquela que é a superficial, que você lê e entende, e uma história submersa, uma história que é subterrânea, que para ser compreendida exige que o leitor tenha uma capacidade de envolvimento maior, de entendimento, de interpretação, de análise maior. Eu acho que o grande ganho da literatura, a grande riqueza da literatura é essa segunda, suposta segunda história, que é a história subterrânea, é aquela que não está sendo contada. Ela está lá, ela existe, ou as possibilidades, né, interpretativas daquela história, ela está lá, mas ao mesmo tempo ela não está evidente para o leitor. Assim, uma das grandes preocupações minhas é sempre deixar com que uma história esteja subterrânea. Eu acho que se há alguma coisa que chama atenção, que pode dar um lucro à literatura, pelo menos nas minhas intenções, é isso. Ok, adorei. Parabéns. Eu quero que você conte pra gente e pro pessoal de casa, então, onde e como adquirir este livro. Tá, o livro já foi lançado pela editora Sete Letras, até quero abrir esse espaço, se me permite, para fazer um agradecimento ao editor, o Jorge Viveiros de Castro. É um dos raros editores do Brasil que tem dado espaço aos escritores menos famosos e aos novos talentos. A Sete Letras começou alguns anos atrás, inclusive publicando poesia inédita. É uma coisa que poucas editoras no Brasil fazem, porque não é uma literatura de grandes mercados, né? E ele sabe disso, mas investe nisso. Então, faço um agradecimento a ele. E, bom, agradeço também ao Unipan, que está apoiando, né, o evento. Mas o livro já foi lançado no site da Sete Letras, que é www.seteletras.com.br, lá você pode fazer a compra do livro. E logo, logo, não sei se já está disponível, mas se não estiver, logo, logo já está disponível também nos sites das livrarias mais importantes do país, né? A editora tem um trabalho de distribuição muito grande, então, quer dizer, o livro circula muito bem pelo país. E, de toda forma, pode procurar comigo também. Eu disponibilizei esse livro aqui no Unipan, na sala do NEP, que é o Núcleo de Editoria e Publicações. Ele fica no Bloco M, no segundo piso. É só procurar com a Paula ou com a Elisene e o livro vai estar disponível lá também. Ok, muito obrigada então, Luiz, pela sua participação.
E o pessoal de casa, fica aí a dica. Tenho certeza que vocês vão adorar viajar por esse mundo, né? O Diário da Criação do Mundo, escrito por Luiz André Nepomuceno. Imagina, eu que agradeço o espaço, agradeço o convite e tenho, assim, a maior expectativa de que o público goste do livro. Tenho certeza que eles irão adorar, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. E pessoal de casa, é assim que nós encerramos o Conexão Unipan de hoje. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!